Estamos de volta com uma entrevista especial do escritor Neil Armstrong Rezende, autor do livro Última Fortaleza. A obra do gênero de ficção científica faz parte do projeto que tem o mesmo nome do livro. Surgiu há cerca de 15 anos, com a história baseada em fatos reais e que se transformaram em fantásticos. Já foi feito um teaser para um possível seriado e um protótipo de jogo. Vários artistas já trabalharam na parte visual do projeto, incluindo o Al Hill, que trabalhou para a Marvel e a Disney. Neil Rezende conversa agora sobre o livro e o projeto com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Tatiana, eu estou aqui com o livro Última Fortaleza, Semente de Heróis, do professor e escritor Neil Armstrong Rezende, que ganhou o prêmio da Secult de editais para publicar esse livro de ficção científica, que é uma coisa assim, difícil também da gente ver por aqui, né? Como é que surgiu a história? Bom, a história ela surgiu de fatos reais mesmo. Eu estava dentro da universidade fazendo pesquisa com meus colegas e a gente começou a imaginar, eu comecei a imaginar essa história que poderia acontecer. Né? Nós estávamos pesquisando essa parte de desenho animado, animação. Era fazer uma animação que envolvesse um pouco de ficção científica, onde alguns cientistas iam parar no futuro. E acabei usando personagens reais mesmo, né? Tanto os que trabalhavam comigo antes, como os que trabalhavam mais recentemente. E a ideia do curta-metragem passou a ser um longa, e do longa passou a ser o livro, tá? Inclusive, assim, já tem até uma sequência do livro, estou vendo algumas editoras para isso, né? A coisa está indo, graças a Deus, muito bem. Quer dizer, então, que ele era um roteiro de filme. Isso. Ainda pode acontecer esse roteiro também de se concretizar. E virou um livro. Isso. Também falando das pesquisas da UFC, que a gente não sabe quanta coisa interessante tem na UFC que eles pesquisam também. E o livro foi inspirado nisso. Isso, exatamente. Nós temos toda uma comunidade científica, muitos projetos de pesquisa, inclusive aparece no livro, é um laboratório que existe mesmo, né? Tem várias coisas que são reais, que é o GREAT lá do UFC, eu sou do Instituto UFC Virtual. Então, basicamente, a universidade ela funciona hoje com ensino, pesquisa, extensão, cultura também. Então, assim, eu estou exatamente vinculado dentro desse universo da cultura, ensinando essa parte de desenho animado, animação, narrativas também, dando aula de roteiro. Então, assim, o próprio livro está bem dentro do meu universo, né? Ao mesmo tempo, é uma oportunidade das pessoas verem como é que funciona a pesquisa dentro da universidade, como é que os universitários... Tem muita gente que não entrou ainda, quer saber o que vai fazer, né? Então já pode vislumbrar um pouco dessa história, né? Passando para a parte futurista, né? Essa questão da fortaleza, dentro desse laboratório de pesquisa, os pesquisadores vão parar 5.000 anos no futuro. Nossa fortaleza, nossa cidade, é a última cidade do planeta. Houve uma invasão, né? E só sobraram os habitantes de Fortaleza e construíram uma muralha assim, gigantesca ao redor da cidade, e foi como eles conseguiram sobreviver. Então é a última fortaleza. E a curiosidade interessante é que Fortaleza começou realmente como um forte, né? Como uma fortaleza, e pelo livro ela vai terminar como a última fortaleza humana, a última resistência. E é bom a gente se ver no livro, né? A gente se identificar, até ser um personagem cearense, né? A cidade, o local cearense, né? É isso, exatamente. Por que só Nova York que é invadida, né? Tem que ser... Não, Fortaleza, inclusive, é o que sobra, na verdade, né? Todo mundo fala... A gente sempre vê esse tipo de história com outras cidades. E também uma forma de colocar a nossa própria cidade, Fortaleza, o nosso estado, no cenário internacional, né? Não só dos cataclismos, mas assim... Porque, na verdade, boa parte do livro ele mostra exatamente os conflitos que os personagens têm, porque durante um dos primeiros testes que eles fazem, eles acabam tendo efeitos colaterais. Por isso que eles têm que ir para o futuro, né? E acabam se tornando heróis, na verdade, quando vão para o futuro. É uma coisa que acontece meio que naturalmente. E eles se encontram na Praia de Iracema para conversar, eles estão lá no restaurante universitário, então todo aquele ambiente, alguns lugares que são colocados, né, a gente identifica a nossa cidade. Não colocada de uma forma simplesmente didática, mas é que está dentro do acontecimento mesmo da história. Como a gente gosta de viver. Apesar de ser ficção científica, eu procurei deixar o texto muito leve, de forma que seja agradável. Então as primeiras respostas dos primeiros leitores foram muito boas, porque realmente é um livro que
tem um aspecto cultural importante, ele tem um aspecto científico, porque eu pesquisei exatamente que tipos de teorias mais avançadas poderiam levar a esse tipo de fenômeno, e tem um aspecto de diversão também, de entretenimento. E tem, inclusive, o projeto de um jogo. Sim. Esse projeto, que houve uma época que a gente pensou em fazer uma série, então a gente também começou a trabalhar no jogo. Teve até todo um projeto de jogo que eu mandei para os Jogos BR, a gente até ganhou em outro projeto, né, um edital que era nacional do RINC, de Jogos BR. E o jogo, inclusive, foi feito todo um protótipo para ele, né, mas ficou um pouco paralisado, mas a gente pretende voltar. Acho que a grande questão agora é as pessoas conhecerem a história. Acho que o livro, a literatura, ela ajuda muito nesse processo. Até porque no livro, na literatura, você consegue viajar sem limites. Então, na literatura, a gente consegue fazer coisas maravilhosas, lutas, batalhas, enfim. Não só mostrar a nossa realidade, mas trazer para o universo fantástico, né? Então, o livro ele permite que a gente consiga dar esse gosto para as pessoas. E quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Pronto, o livro já está disponível online em alguns sites, está também na Livraria Cultura, ele está na Saraiva também, em algumas outras livrarias espalhadas pela cidade. Na Ler, né, foi a primeira que acolheu o livro, né, que agora várias lojas em vários pontos da cidade, né, até teve um lançamento agora na Shop Jockey, enfim, inclusive em quase todos os shoppings a Ler tem, e nosso livro está lá também. Maravilha, parabéns. E muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Eu que agradeço, foi um prazer enorme te conhecer, estar aqui, né, falando sobre literatura, que é um assunto fantástico, maravilhoso, tanto bom para o escritor como para o leitor, né? Então, assim, a gente precisa mesmo disso. Obrigado.